Conta-se a história de um jovem desempregado que pediu que o seu pastor orasse por ele, que o ajudasse em oração, porque ele precisava de um emprego. E ele, recebendo o emprego, ele prometeria diante de Deus, se Deus o abençoasse, então, com um trabalho que lhe desse algum tipo de sustento, ele passaria, então, a entregar o seu dízimo fielmente dos seus rendimentos, do seu trabalho, se Deus assim o abençoasse. E o Senhor lhe deu o emprego. Deus deu o emprego que aquele rapaz, que o pastor orou junto com ele. O salário semanal daquele rapaz foi de $10, que ele recebia por semana, então, proporcional ao seu dízimo seria de $1 por semana. E Deus foi abençoando aquele rapaz no seu trabalho, que ele passou a poder entregar por semana $7. E Deus foi o abençoando a ponto de mais algum tempo de trabalho, ele passou a poder entregar $10 por semana. Então ele foi transferido de cidade, e nessa transferência ele teve mais oportunidades, e o seu dízimo passou a ser $100 por semana. Ele estava feliz. Um pouco mais de tempo, ele passou a poder entregar $200 por semana de dízimo. Passado algum tempo, aquele rapaz me enviou um telegrama para o seu pastor e pediu: pastor, por favor, venha me visitar, venha na minha casa, eu preciso falar com o senhor. O pastor foi à casa daquele moço, e ali eles conversaram sobre muitas coisas, o tempo passou, até que finalmente chegou no ponto principal daquela conversa, e o jovem, então, falou com o seu pastor. Pastor, o senhor lembra daquele dia que o senhor foi lá em casa, e eu pedi que o senhor orasse por mim, que se eu recebesse um trabalho, eu estava prometendo diante de Deus que eu seria um fiel dizimista? E o pastor respondeu: claro que sim, meu rapaz, eu lembro da sua promessa, e eu creio que também Deus não esqueceu do seu compromisso, a promessa que você fez com o Senhor. Pois é, pastor, mas olha bem o que eu vou te dizer agora. Quando eu fiz aquele voto, quando eu fiz aquela promessa, eu tinha que dizimar só $1 por semana. Agora, pastor, meu dízimo é de $200, pastor. Não posso dizimar tanto dinheiro, pastor. É muito. Aí o pastor olhou bem para os olhos daquele rapaz e disse assim: olha, meu rapaz, me parece que você está querendo se livrar da promessa que você fez com Deus, não é isso? Ficou aquele silêncio. Se a tua dificuldade, disse o pastor, é dizimar por causa da sua prosperidade, meu filho, tem a solução para isso. Dá para a gente resolver. Mas tem alguma coisa que precisa ser feita agora para resolver esse problema. O que é, pastor? Vamos resolver então, eu quero resolver esse problema. Vamos ficar então de joelhos e pedir para que Deus reduza a sua renda para que seu dízimo volte para $1. Aí o rapaz deu um pulo: não, pastor, é melhor não, vamos deixar como está. E o pastor disse: então o seu problema não era prosperidade, o seu problema era falta de lealdade. O jovem baixou a cabeça e saiu refletindo. Irmãos, estamos diante de um assunto extremamente bíblico. Como disse semana passada, ali com meus colegas no seminário, nós debatíamos sobre esse tema, e uma das coisas que me chocou, me deixou preocupado, é porque eu vi nas nossas conversas algo de errado que eu vinha fazendo, e que não pretendo fazer mais. Permitir que o momento da nossa entrega de dízimos e ofertas não seja algo de grande destaque no culto de oração ao Senhor.
ou permitir que o momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas seja uma coisa que passe quase desapercebido. Não pode ser. É um momento de bênçãos. É um momento de adoração. É um momento de culto. É um momento bíblico. Quando nós alegremente, como eu disse semana passada, deveríamos vir saltitantes, porque Deus tem nos provido com aquilo que precisamos. E vir entregar daquilo que não nos pertence, apenas entregar ao Senhor, para que a própria obra do Senhor seja mantida, é um gesto não somente de obediência, mas de imensa alegria e gratidão. E quando eu me vi, conversando com os colegas, privando vocês de pensarem nessas verdades bíblicas e serem abençoados, eu pedi perdão ao Senhor. E tomei a decisão de não deixar mais isso acontecer. Por isso, hoje é a primeira de 4 mensagens que vamos estar pregando, uma a cada mês. Estarei pregando uma hoje, uma outra mês que vem, e assim até completar 4 mensagens sobre a bênção de aprendermos a semear. A bênção bíblica de semearmos bem e biblicamente. A bênção de entregarmos nossos dízimos e ofertas. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine com a sua graça, nos desperte aqueles que estão adormecidos nesta verdade bíblica e renove a coragem sobre aqueles que têm fielmente trazido os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Oremos. Santo e amado Deus, eu te agradeço, Pai querido, pela tua bondade para conosco, pela tua misericórdia, pela provisão, ó Deus, em todos os sentidos que temos tido. Ó Deus querido, fala conosco, ó Pai, pela tua palavra mais uma vez, nesse tema tão bíblico e especial, que são os dízimos e as ofertas. Assim eu te peço, Pai Santo, que o Senhor nos abençoe. Precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Geralmente nós temos alguma pessoa, um ou outro, pode ter um pouco de, não sei se a palavra ideal é preconceito ou autojustificação, alegando que a expressão dízimo não está no Novo Testamento e por isso não tem que entregar seu dízimo. Hoje eu quero tocar em apenas 2 princípios neotestamentários sobre o dízimo. Dízimo no Novo Testamento. Somente 2 de muitos princípios. Nós estaremos tratando deles hoje. O primeiro princípio do Novo Testamento que nós vamos ver é que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos contribuir planejadamente. Há um texto que nós conhecemos bem, que eu li semana passada, e vamos relembrá-lo agora. Vamos ler juntos? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com... Esse texto está na versão revista e atualizada. Frequentemente a gente pensa nesse texto apenas olhando esse texto superficialmente, interpretando ou querendo crer que esse texto apenas está falando de contribuição voluntária. Isso é um erro. Esse texto também está falando sobre voluntariedade ou liberalidade, mas esse texto também nos ensina que a nossa contribuição deve ser uma contribuição planejada. O que eu quero dizer com isso? O que esse texto quer dizer com isso? A nossa contribuição deve ser uma contribuição regular, não aleatória.
não algo que eu faço de acordo com a minha emoção ou com o meu bom ou mau momento. Não é isso que esse texto está sugerindo. De forma alguma, eu estou querendo dizer que a nossa contribuição, ela precisa ser mecânica, quando eu digo que ela tem que ser planejada. Não é isso, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu creio que Deus pode, sim, mover o nosso coração pela ação do Espírito dele em nossas vidas, em nosso entendimento, e mesmo sem nenhum tipo de planejamento que antecedeu o momento da sua contribuição, nós podemos sim ser plenamente encorajados a participar da obra do Senhor, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, mas de forma alguma isso significa abrir mão da nossa responsabilidade com a nossa contribuição planejada, ou aquela ideia de contribuição regular. Agir num momento onde eu me sinto movido por um apelo, por uma chamada, por um despertamento para algum tema que necessite da minha interferência com a minha contribuição financeira, isso sem dúvida alguma pode e acontece na vida da igreja, mas não em detrimento, não abrindo mão do comprometimento com a nossa contribuição planejada ou regular. Talvez a gente até julgue termos os nossos planos particulares de contribuição, mas, francamente, eu não encontro na Bíblia melhor projeto, melhor plano do que a própria Bíblia, do que o próprio Deus estabeleceu para a nossa contribuição planejada, para a nossa contribuição regular, que não seja o dízimo. Aquilo que o próprio Deus estabeleceu, que na verdade, na prática, é o reconhecimento simbólico de que tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Essa é a base, é o princípio central quando nós planejamos a nossa entrega da nossa contribuição regular, sistemática, na forma bíblica do dízimo. Sem dúvida, dízimo tem tudo a ver com a essência desse sentido de contribuição planejada ou regular, ou se você quiser pensar em sistemática. Nós devemos propor isso em nosso coração, quando nos decidimos, tomamos a decisão de obedecer ao Senhor, entregando a nossa contribuição através dos nossos dízimos. Irmãos, eu não sei se você está pegando, mas 2 Coríntios 9-7 diz muito mais do que contribuição voluntária. Está falando realmente de algo regular. Alguns dizem que dízimo constrange, que retira a alegria da contribuição. Francamente, o ensino bíblico, para mim, aponta justamente o contrário. Proponha no seu coração, planeje de forma regular a sua contribuição. Isso vai fluir de você de uma forma natural, sem constrangimento e com alegria, porque você não está entregando ao Senhor algo que é teu. Não, você está exatamente entregando o que não é teu. Isso te trará alegria e não constrangimento. Mas quando eu não planejo, quando eu não penso, eu começo a fazer contas, como se aquilo que eu tenho fosse de exclusividade minha e Deus apenas um servidor que me paga. Essa ordem está errada. Não invente, meu irmão. Contribua da forma, ou venha contribuir na forma, no modelo planejado, ensinado pelo próprio Deus ao seu povo. Entregue o seu dízimo. Amém? De forma planejada, regular, sistemática. Uma segunda verdade que encontramos no Novo Testamento é que a nossa contribuição, ela deve ser proporcional com os nossos ganhos. Está na Bíblia. Nós devemos contribuir proporcionalmente. Vamos ler juntos o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, vamos ler juntos?
no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Tem tantos princípios para a gente ver que, de cara, a gente vê que a Bíblia apresenta o domingo como o dia da igreja se encontrar. E depois a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, nas últimas linhas, que a liderança da igreja, os ministros da igreja, o serviço da igreja é sustentado pela igreja, através de uma parte daquilo que cada membro tem, ou tem recebido. Não vou nem entrar no mérito disso hoje. Mas está evidente aqui, mais uma vez, que nós estamos lidando com contribuição planejada. O texto diz, no primeiro dia da semana, há uma regulamentação. Poderíamos fazer aqui nosso momento de ofertório somente nos primeiros domingos. Muitas igrejas é comum isso. Diante de muitas situações que alternam no recebimento de muitos, muito que eu já ouvi desde que cheguei aqui há 15 anos atrás, e desde Amparo, o pessoal trabalhando, recebendo quinzenalmente, recebendo semanalmente, foi acordado que o ideal é que tivéssemos uma forma de contribuição semanal devido à forma como se recebe. Mas não há nenhum problema aqui, nem há doutrina específica de ser unicamente no domingo. Mas está claro no texto que domingo é o dia que a igreja se reunia, isso está claro. Mas fica claro que estamos lidando também com uma contribuição planejada. O texto afirma que ela deveria ser, então, realizada no dia que os crentes se reuniam ali, que era domingo. Isso joga por terra aí um monte de conceito errado de sábados da vida, enfim, como o dia do Senhor. Mas a gente precisa se deter num fato importante. Deus, de forma soberana, inspirada, diz o apóstolo Paulo, ensina que nós devemos contribuir conforme a renda que Deus tem nos permitido. Ou seja, devemos contribuir conforme o nosso ganho. E nisso a gente vê algo muito especial, quando Deus estabelece esse critério de contribuição conforme os nossos ganhos. A gente vê aqui um padrão muito bacana da justiça de Deus para a nossa contribuição na sua igreja. A nossa contribuição ela deve ser proporcional, ou seja, uma parte, um percentual do nosso rendimento. Dessa forma, então, o que acontece? Todos contribuem igualmente. E isso é uma coisa muito importante. Porque quantas vezes a gente vê na igreja um ou outro se achando melhor do que o outro, porque tem um dízimo de valor maior do que o outro. Deus não está nem aí para a quantidade do seu dízimo. A obediência é responsabilidade tua e minha. No que diz respeito à proporção correta, retirar a proporção daquilo que eu recebo. Mas isso tem tudo a ver com este padrão de justiça de Deus. Deus estabeleceu a 10ª parte. Deus não estabeleceu que você vai entregar 10, 1, 1000, 100. Deus estabeleceu que a igreja, dentro do seu padrão de justiça, vai entregar a 10ª parte daquilo que Ele deu para você viver. Isso coloca todo mundo dentro de um padrão de justiça de Deus maravilhoso no que diz respeito à contribuição. Não tem ninguém melhor do que ninguém na obra do Senhor. Porque todos cumprem fielmente o comprometimento de trazer de forma planejada e regular a 10ª parte de tudo que recebe. Se você entrega 100 ou entrega 1000, essa questão é pessoal sua de obediência, entregando aquilo que é o proporcional do que você recebe. Para Deus, você está entregando o que Ele quer, que é a 10ª parte do que é dele. Eu achei isso sensacional. Mas ainda assim pode aparecer alguém querendo estabelecer um outro tipo de percentual. Eu quero fazer diferente. Irmãos, isso até poderia acontecer se nunca tivesse existido um restante da Bíblia. Mas como há um restante da Bíblia, todos nós sabemos que o percentual que o próprio Deus estabeleceu como um padrão da sua própria justiça é a 10ª parte dos nossos ganhos. Foi Deus quem estabeleceu isso.
Se não tivesse na Bíblia, eu podia até ignorar, mas tem, né? Então eu não posso ignorar. Isso para mim é muito satisfatório. Como dizia um professor meu, uma palavra para aquele que crê é suficiente. Mas para aquele que não crê, nem 1000 palavras bastam. Então está aqui uma verdade muito tranquila de ser compreendida. Não preciso sair procurando um outro meio de fazer a minha contribuição regular na obra ou na igreja do Senhor. Vejam, irmãos, que eu não estou falando hoje de oferta. Isso vai acontecer no mês que vem. Eu estou falando literalmente sobre o dízimo. E são duas coisas biblicamente diferentes. Definitivamente, nós não temos que estabelecer um padrão particular, personalizado, de contribuição, mesmo que isso seja regular, mesmo que isso seja contínuo. Por quê? Porque o padrão da contribuição já nos foi dado. Eu não tenho que inventar outro. A nossa contribuição ela precisa estar em conformidade com o padrão de justiça de Deus, que determina que ninguém vai contribuir nem mais nem menos do que ninguém. Vamos contribuir o que Deus determinou no seu padrão de justiça para a contribuição na sua igreja. O fato, irmãos, é que se nós fizermos nossas contribuições nesse padrão de fidelidade, a obra do Senhor sempre estará suprida. Quando nós decidimos inventar ou criar justificativas carnais para não cumprir o nosso compromisso simplesmente de mostrar nossa gratidão com a nossa contribuição regular, sistemática, dentro do proporcional daquilo que Deus tem nos dado para viver. Quando não fazemos isso, quando decidimos inventar em cima do nosso próprio senso de justiça e não do padrão de justiça de Deus, a igreja fica afetada. A igreja não tem a provisão que precisa. Porque o padrão é o de Deus, não é meu e nem teu. Você entende isso, irmãos? Entendem? Digam amém. Que bom. A gente sabe que tem muita argumentação falha, furada, a favor do dízimo, que procura lá nas prescrições cerimoniais da lei no Antigo Testamento, prescrições essas cerimoniais já plenamente cumpridas em Cristo Jesus. Tem outros que, para tentar justificar dízimo, forçam a barra na lei judicial para Israel, de caráter temporal e exclusivo para aquela nação. Não precisamos. Não precisamos de forma alguma. Nós temos muitos princípios válidos no Novo Testamento sobre dízimos, como tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Não tem menor necessidade de forçar nenhum tipo de barra e nem procurar padrões errados para fazermos o certo. Vamos pegar o padrão certo para fazer o certo. Até então, até aqui, nós vamos apenas tratar desses dois princípios. Primeiro, que a nossa contribuição deve ser lá, no sentido de regular. E depois ela deve ser proporcional. Vamos repetir? Nossa contribuição deve ser planejada, ou seja, regular. Depois ela precisa ser proporcional. Um percentual daquilo que Deus tem nos dado. E o Senhor decidiu que é a 10ª parte de tudo o que temos recebido. Dois princípios bíblicos apenas no Novo Testamento para a gente falar nesta noite. Então eu creio realmente, irmãos, que se nós seguirmos o modelo que Deus tem estabelecido para nós na sua palavra, nós colheremos bênçãos espirituais disso, a igreja terá o que precisa para fazer, para cumprir o seu chamado na comunidade que está inserida, tantos desafios que temos, como disse há pouco, estiva, comunidade imediata, tantas frentes que a gente tem, missionários, que nós tivemos que repensar um pouco por um período afuar. Por quê? Porque provavelmente, irmãos, eu creio que talvez até, eu ia tentar quebrar galho aqui, mas não vou não.
a gente carnalmente faz umas estratégias diferentes das estratégias de Deus e acha que está fazendo muito. Quando a gente entrega nosso dízimo, a gente não está dando uma ajudinha para Deus. A gente está simplesmente dizendo, Senhor, eu vou pulando entregar meu dízimo, proporcional daquilo que eu tenho ganho, porque o Senhor tem me dado de comer e de beber, o Senhor tem me dado do remédio, o Senhor tem me dado a minha casa, o Senhor tem me dado o meu sustento. Então, entregar a 10ª parte que o Senhor tem me dado, eu vou pulando de alegria, porque o Senhor é Deus. Essa semana, então, como comentamos aqui, o Átila há pouco comentou, esse querido amigo, professor, faleceu subitamente, deu tempo de fazer nada, estava super bem, sem o menor sinal, um homem de 53 anos, totalmente saudável, atleta, de uma hora para outra, simplesmente sentou na cama, desmaiou, caiu, morreu e não teve o que fazer. Meu irmão, nós estamos esperando ser fiéis quando? Quando chegarmos na UTI? Quando subitamente Deus decidir nos levar? Eu quero concluir e faço isso com muito carinho, irmãos, muito mesmo. Sabe por quê? Eu não vou usar esse texto hoje, não sei nem se eu vou falar isso agora. Falo ou não falo? Há mais de 10 anos da minha vida, eu fui aquele ladrão de Malaquias. Eu era oficial do exército, eu ganhava meu salário. E sempre justificava com uma esmolinha lá no meu cartão na igreja. E Deus, quando converteu o meu coração, com o meu filho bem pequeno, lá no Palavra da Vida, quando a gente não tinha nada, não tínhamos uma fonte de renda estável, e quando Davi bem pequeno, nós vimos descendo do banco, fui comprar pão e leite com o último dinheiro que a gente tinha, e decidimos passar na Caixa Econômica Federal para ver se tinha um dinheirinho lá de algum mantenedor nosso, se tinha depositado algum dinheiro. Passamos lá e tinha, naquela época, era um dinheirão, isso foi em 95, 94, coisa assim. E ali tinha R$50, eu estava rico. E descendo ali a rua para pegar o ônibus, compramos o pão e o leite, Davi me puxando pela perna, pai, tira o dízimo, senão a gente não vai entregar. Para a gente não deixar de entregar. A gente foi lá, trocou o dinheiro, eu botei na bolsinha da carteira assim, o que não me pertencia, porque Deus me deu o que eu precisava. E eu não posso deixar de abençoar vocês com essa verdade. Todas as vezes que eu esqueci dessa verdade, eu abri mão de bênçãos espirituais. Eu quero, repito, muito carinhosamente, citar aqui 5 motivos rapidamente que a gente costuma dar para não entregar nosso dízimo, nossa contribuição regular e proporcional, conforme o Novo Testamento ensina. Primeira desculpa que a gente costuma dar, meu salário é pequeno. As minhas despesas são muito grandes. Não dá para entregar o dízimo. Ok. O fato é, meus irmãos, que quem não sabe viver com 90%, dificilmente saberá viver com 100%. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Obedeça alegremente. Obedeça alegremente. Esses 90% aí que Deus vai te dar para você administrar com a bênção dele, significam infinitamente mais do que 100% sem a bênção de Deus. Que você seja abençoado por saber administrar os seus 90% com Deus te abençoando, do que tentar fazer isso com 100% e não ter a bênção do Senhor. Amém? Mais um motivo que a gente tenta usar para não entregar o dízimo. Eu digo para vocês, irmãos, que eu já fui bom nisso, viu? Campeão nisso aqui. Eu sou dizimista de coração, pela fé. Meu irmão, concordar com os dízimos na teoria e não exercitar essa verdade bíblica
é dizer que você crê em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Então é melhor não ir por esse caminho também, que não vai dar muito certo. Uma outra coisa que a gente costuma fazer, mês que vem eu entrego. Pelos olhares eu já vi que isso aí é comum, hein? Uns olhadinhos aí. Mês que vem vai, pastor. Prometo que vou dar meu dízimo mês que vem. Meus irmãos, talvez a gente passe muito tempo fazendo votos de sermos fiéis nos nossos dízimos. Votos esses que a gente acaba não cumprindo. Não é necessário prometer. É necessário obedecer. Tornar o teu dízimo um exercício de gratidão por tudo que o Senhor tem provido. Amém? Eu não concordo com o dízimo, eu não vejo fundamento para isso no Novo Testamento. Tem uma turma que vai por aí também. Irmãos, é muito fácil provar a biblicidade do dízimo no Novo Testamento. O que não é fácil provar é a validade de uma fé que não se traduz em obediência. Isso é mais difícil de provar. Mas provar o dízimo no Novo Testamento é moleza. E ainda um outro grupo que pode dizer assim: eu contribuo com aquilo que eu quero. O dinheiro é meu e eu dou quanto eu quiser. Ok. Eu devo lembrar o que Deus nos fala na sua palavra, num texto lá de Ageu. Ageu capítulo 2, verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Cuidado para você não dizer que é teu algo que não é. É tudo dele, irmãos. É tudo do Senhor. E Ele requer apenas um percentual daquilo que Ele nos dá. Não quer nem mais nem menos do que eu tenho, do que Ele tem me dado para viver. Mas Ele requer uma parte para provar nossa lealdade e prover sua igreja. Prover a sua própria obra, com o sustento necessário. É isso que Deus espera de nós como igreja. Não é contar o quanto você deu, é esperar que você obedeça à lei da proporcionalidade, à lei da justiça dele mesmo, no que diz respeito às contribuições regulares e proporcionais. Essa é uma maneira bem prática de sermos abençoados, mostrando a Deus a nossa gratidão. Há um texto lá em Efésios, capítulo 5, verso 20, que a gente não costuma olhar esse texto incluindo nossa contribuição. Diz lá: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e dando graças a Deus por tudo em Cristo Jesus. Eu creio que esse texto inclui você sair do seu banco e vir saltitante, dando graças a Deus por ter o que comer e o que vestir, colocando o Senhor em primeiro lugar na tua vida e dispondo das bênçãos do tudo mais vos será acrescentado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus querido, Pai bondoso, muito obrigado, ó Pai, por podermos não ter ninguém como referência desta realidade bíblica, a não ser apenas o Senhor e a Tua palavra. Obrigado a Deus, porque não estamos procurando nenhum modelo humano, mas nós estamos olhando para aquilo que o Senhor tem nos mostrado pela Tua palavra. E quando agimos de forma diferente daquilo que o Senhor tem nos apresentado em Tua palavra, o pecado é nosso, não é de ninguém que faz errado aqui ou ali, não me interessa, o pecado é meu quando eu faço diferente daquilo que o Senhor tem me ensinado. Obrigado, ó Deus, por esse padrão de justiça Tua no que diz respeito às contribuições. Como é bom me sentir seguro para vir à Tua casa trazendo o meu dízimo, de forma regular e proporcional.
Ó Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus, que possamos aprender a semear, ó Pai, vindo trazer nossos dízimos e ofertas saltitantes, cheios de alegria, porque temos tido o suficiente para comer, para vestir. Temos tido o que necessitamos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos leais, entregando a Ti o proporcional daquilo que temos recebido. A Tua igreja será suprida. A obra do Senhor, ó Pai, continuará. E nós seremos abençoados com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua provisão. Muito obrigado. Obrigado a Deus, e o Senhor nos capacite, ó Pai, a fazermos deste momento um momento altamente especial na nossa vida cristã. Obrigado por cada pessoa aqui nesta noite. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana em tudo dirigida por Ti. O Senhor sabe os desafios de cada um, ó Pai, no trabalho, na escola, na família. Ó Deus querido, em nome de Jesus, dá das Tuas bênçãos, dá sabedoria, dá discernimento, dá domínio próprio, capacita com o Teu Espírito a agirmos, ó Deus, de maneira santa em nosso viver. Nas lutas, nas preocupações, apacenta nosso coração, traz as soluções, ó Pai, segundo a Tua vontade no Teu tempo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Assim eu Te peço e agradeço, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar, tenham o seu tempo de oração, depois estarei à porta para cumprimentá-lo.